Bom dia, queridos. Dia de festa, grande alegria. Eu creio que a conversão é um dos maiores, se não o maior milagre de Deus. E me alegro de ver tantas vidas chegando no reino de Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 8, 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem que tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Irmãos, muitos de nós conhecemos a história da libertação desse endemoniado gadareno, mas eu queria tomar um pouco antes aqui o que acontece quando Jesus vai por aquele caminho para aquele lugar. É interessante que quando Jesus está indo para aquela terra, vem uma grande tempestade, logo que Jesus adormeceu. Na minha opinião e ao meu ver, isso aqui é um ataque das trevas. Olha que coincidência, Jesus está indo por uma situação de libertação, quando ele dorme, vem uma tempestade. Já te aconteceu você se posicionar para fazer a obra de Deus e vem uma tempestade? Lembro de uma vez que nós, alguns jovens, evangelizávamos pelo interior, íamos por várias cidades proclamando o evangelho. Nós alugávamos uma cabaninha e saía para as ruas da manhã até a noite pregando o evangelho do reino de Deus. E era avivamento e oração, desde a ida dentro do carro, íamos louvando e orando. E como nós não conhecíamos muitas dessas cidades, nós colocávamos no GPS. E numa vez nós estávamos indo para uma dessas cidades, e nós percebemos que
a voz da mulher do GPS ficou rouca. E cada um se incomodou, mas como a gente estava conversando, compartilhando, a gente seguiu viagem. Quando chegamos ao destino que o GPS nos enviou, nós chegamos numa vila no interior, num beco sem saída, totalmente fora de rota, e nós percebemos que era um demônio ali. Repreendemos aquele demônio, desligamos o GPS, e como diz gaúcho, mais perdido que cupim metalúrgica, nós saímos tentando achar o local que nós tínhamos que ir. Essa geração está mais desacostumada, os antigos pegavam o listel, né? E já olhavam o mapa, e nós estávamos ali, bom, vamos orar. Fomos orando, e o Senhor nos conduziu até o local que nós precisávamos. É interessante, queridos, porque às vezes acontece uma situação muito comum. Você toma uma decisão de se consagrar ao Senhor, e vemos o inimigo lançando várias pedras no caminho. Você toma posição para se consagrar, jejuar, conhecer mais a Deus, e começa a vir pensamentos. Mas você tem que ser feliz, você tem que ter tempo para você, esse negócio aí, tu não é anjo, para ficar pensando só em Deus, e igreja, e reino de Deus, e tudo mais. Queridos, essa sutileza humanista vem desse mundo afastado de Deus, que jaz no maligno. Amados, a grande beleza do amor é o altruísmo, que é o contrário do egoísmo. O amor, ele é para fora e não para dentro. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus e amarmos a Deus. Esse tem que ser o objetivo maior de nossa vida, e não a nossa felicidade. Você quer ser infeliz? Viva para ser feliz. Agora, você quer ser feliz? Viva para a glória de Deus. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. Não há nada mais valioso, mais precioso pelo qual vale a pena viver. Quando nos convertemos a Jesus. Tudo na nossa vida gira em torno dEle, é para Ele. E quando nós vivemos totalmente para a glória de Deus, nós experimentamos a maior de todas as alegrias. Aqueles que têm vivido isso, dizem amém? Amém. É muito importante, queridos, nós termos em mente isso. Por que nós congregamos? Por que lemos a palavra e oramos? Por que perdoamos, amamos, servimos? É para a glória de Jesus. Não é uma conveniência, nem tampouco parte da premissa de que eu espero que a recíproca seja verdadeira. Muitas vezes eu vou amar e não vou receber amor em troca. Muitas vezes eu vou amar meu cônjuge, eu vou amar meus filhos, e não vou receber em troca aquilo que eu esperava, mas a posição que tomamos de obediência ao Evangelho e de sermos santos, é por causa do nosso primeiro e maior amor, Jesus Cristo. Amém? Lembro de um testemunho de um irmão que ia para a África. Deus chamou ele para ir para lá, e ele gerou uma expectativa. Ele achou assim: vou chegar na África, vou ver aquele povo que não conhece a Deus, vai ouvir uma nova mensagem, vai ouvir sobre o Deus verdadeiro que os criou, eles vão se converter, vai ter cura, libertação e avivamento. E ele foi sonhando com isso. Quando ele chegou lá, ele se deparou com um povo que não só já tinha ouvido a mensagem do Evangelho, mas não queria conscientemente viver para Deus. Era um povo espantosamente entregue ao pecado e não queria saber nada de Deus, e aquele homem se decepcionou com Deus. Ele disse: Deus, por que tu me trouxe para esse lugar? E o Senhor falou com ele: eu não te trouxe aí por causa de ti, nem por causa deles, eu te trouxe aí por causa de mim, porque eu sou digno, e eu amo essa gente, e quero dar oportunidade para eles de salvação. É interessante, queridos, que a palavra fala em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Alguns até talvez vindo para cá, passaram por uma tempestade. Às vezes tu está indo para um grupo caseiro, e o carro vira uma tempestade. O casamento vira a tempestade.
Alguém além de mim já passou por isso? E aí não adianta, irmãos, tem que se arrepender, pedir perdão e orar antes de ir. Às vezes chega o carro e demora um pouco antes de entrar no compromisso, porque tem que acertar a coisa ali. Mas, meus amados, a palavra diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha para a pessoa que tu veio junto, se ela está perto de ti, teu cônjuge, e diz assim, ó, a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga para o teu pai, para tua mãe, nossa luta não é contra a carne. Diga para o seu filho isso. Que verdade preciosa. Nós temos que ter clareza contra quem nós estamos lutando. Quando a palavra fala, queridos, sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, ambas não são poupadas da tempestade. Reparou isso? Que o próprio Senhor Jesus não foi poupado das tempestades. O apóstolo Paulo, a palavra diz que ele foi afligido por um mensageiro de Satanás, e ele 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse, o Senhor não o afastou, dizendo para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas das revelações. Queridos, a conversão não nos isenta de tempestades. Querido novo convertido que nasceram aqui, saibam disso. Mas o que é surpreendente é que Jesus dorme na tempestade, porque a fé, querido, nos leva a descansar mesmo nas tempestades. O Senhor tinha dito para os discípulos, nós vamos para outra margem. Podia descansar nessa palavra. A circunstância muitas vezes querem nos dizer algo contrário, mas se o Senhor falou que eles iam ir para outra margem, eles podiam dormir, o barco podia afundar, de um jeito ou do outro, a palavra de Jesus ia se cumprir. E um sentimento interessante que eu vejo nos discípulos, eles dizem assim, Senhor, não te importas que nós estamos afundando? Quando passamos por tempestade, nós somos tentados a esse sentimento. É ou não é verdade? Senhor, será que tu não te importa que nós estamos afundando, que as coisas não estão dando certas, que nós estamos aqui com grandes ondas, eu sei que tu estás aqui, mas tu não te importa de socorrer? E o Senhor repreende a falta de fé dos discípulos. Queridos, se a circunstância está indo para o lado contrário à palavra de Deus, confie na palavra de Deus e não nas circunstâncias, porque vai se cumprir. Amém? Mas ser mais prefácio, eu queria entrar aqui um pouco na libertação desse endemoniado gadareno, sobre 4 perspectivas. Eu queria ver a misericórdia de Jesus aqui, a libertação do gadareno, a autoridade de Jesus e o envio dele. E eu queria dizer, primeira coisa, que é surpreendente Jesus ter ido para a terra dos gadarenos. É interessante porque Jesus estava no meio da multidão, e vai em busca de um homem. Queridos, Jesus é aquele que deixa as 99 ovelhas no aprisco em busca da que se perdeu. Eu lembro de Filipe também, quando está no meio de um avivamento, pessoas sendo libertas e curadas, o Senhor leva ele para o deserto por causa de um eunuco. Olha a misericórdia do Senhor. A cidade de Gadara ficava na região de Decápolis, lá nas colinas de Golã, uma região gentílica pagã, um povo perdido, os judeus não iam para lá, e é surpreendente que o Messias prometido foi para aquele lugar. E é interessante porque nisso também se cumpre o que Isaías 9, o profeta viu quando olha para a terra dos gentios, dizendo que na escuridão brilharia uma luz. E o povo que estava na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino havia nascido, um filho havia sido dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Queridos, para pensar, quem iria num cemitério evangelizar? Você já foi num cemitério evangelizar?
Vamos evangelizar. Onde, irmão? Num cemitério. Ah, é? Jesus vai num cemitério. E aquele homem perdido, rejeitado pela sociedade, pela família, por todos, amados, ele não foi rejeitado por Jesus. Jesus não tem lata de lixo humano. Esse aqui é o lixo das causas perdidas. O nosso Senhor ressurreto, bendito, não abandona o mais perdido pecador. Aliás, não é essa a agenda de Jesus? Ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus amou aquele homem. E quando eu olho para essa história, eu me lembro daquele texto que está em Romanos 5,20, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, sempre houve essa batalha em nossa história, desde que o pecado entrou, entre o pecado e a graça, e por mais que o pecado tenha abundado mais e mais, a graça venceu. A bandeira da graça tremulou triunfantemente no campo de batalha, irmãos, e nós podemos nos alegrar. Cristo venceu na cruz. Olha comigo o texto de Efésios 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos dizer junto a última parte? Pela graça sois salvos. Queridos, nós somos salvos pela graça. Qual a diferença, sob a luz desse texto, entre nós e o gadareno? Não havia diante dos olhos de Deus, porque nós também éramos escravos do pecado, estávamos num reino de trevas, perdido tanto quanto. Não olhe para o endemoniado gadareno dizendo assim: que cara pecador, porque era nosso caso, queridos. Nós somos salvos somente pela graça. E no que se aplica a nós hoje como igreja, queridos, é um contrassenso não ter misericórdia, uma vez que Deus teve misericórdia de nós. A palavra diz que aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E como Jesus andou? Por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lembro de uma frase de um irmão chamado Keith Green. Lembrei do Volney, que eu acho que só o Volney vai lembrar talvez dessas frases, mas Keith Green dizia assim: Cristo morreu de braços abertos, poderíamos nós viver uma vida espiritual de braços cruzados? Amados, nós somos chamados a, como Jesus, ter olhos de compaixão por cada vida perdida. Amém? Esse amor que levou o Senhor a ir para um lugar onde todos estavam virando as costas, mas Ele amou aquele homem. E eu queria aqui também reparar na autoridade do nosso Senhor. Quando aquele endemoniado vê Jesus, irmãos, imagina a cena. Aquele endemoniado que rompia cadeias, grilhões, que é aquela corrente que tem uma bola na ponta, rompia tudo. E aquele homem que rompia grilhões, aqueles demônios vêm e se prostram diante de Jesus e o adoram. E dizem assim: vieste nos atormentar antes do tempo. Ele sabe que um dia eles vão ser julgados. E olha que interessante, meus irmãos, porque o tormento do inferno, quem manda no inferno, grava isso, não é o diabo. Quem manda no inferno é Jesus. E por isso os demônios estavam apavorados por Jesus aparecer lá. E é interessante, olha comigo Apocalipse 1, 17 e 18. Quando João tem uma visão de Jesus.
Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus falou também em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus pergunta qual era o nome daquele demônio, ele fala que é uma legião, é uma expressão que era de Roma, uma legião romana, era composta por 6.000 soldados. Aquele homem estava terrivelmente possesso, mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Existe alguma situação que tu se encontra hoje, que parece não ter solução? Parece que as trevas dominaram a tal ponto que não há esperança. Eu quero dizer que há esperança no Senhor, que o nosso Senhor é poderoso para mudar qualquer quadro, libertar qualquer cativo, curar qualquer enfermo. Ele é poderoso, irmãos. E antes de enviar os discípulos para a grande comissão, tem algo que o Senhor começa falando. Lembram? Nós sempre lembramos lá de Mateus 28, 18 a 20, e de fazer discípulos. Mas antes o Senhor diz: toda autoridade me foi dada. Portanto vão nessa autoridade e proclamem libertação aos cativos, libertem os algemados, consolem todos os que choram, curem os enfermos, preguem o glorioso e poderoso Evangelho de Jesus, no poder e autoridade do Senhor. Deus nos confiou poder, amados, para fazermos discípulos. Não dê descanso à sua alma, não passe por essa vida sem fazer discípulos, porque Deus te chamou para fazer discípulos. Deus te deu fertilidade espiritual, o maior poder do universo está sobre cada filho de Deus, para fazer discípulos. Eu diria que poucas alegrias se comparam a essa que vimos hoje aqui, de poder gerar filhos na fé. Isso agrada o coração de Deus, tira as coisas que atrapalham. Você está plantado onde está plantado por uma razão. Tu é um missionário, Deus te colocou no teu contexto para você brilhar a luz na escuridão dos nossos dias. Você é um enviado de Jesus, na autoridade de Jesus, amém? E aquele gadareno que estava fora de si sem sanidade, ele foi completamente liberto. Os homens ficaram aterrorizados de ver aquele homem em perfeito juízo, vestido, conversando. E queridos, eu me impressiono, como pode o Rei do Universo sentar com aquele homem? Olha o coração do nosso Senhor. Eu lembro de Salmo 113, 7, 8, que diz: Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo, do lixo, o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Mas ainda no que concerne a libertação, eu lembro daquele exemplo que damos quando Lázaro ressuscita, e ele sai da sepultura. Para mim, uma figura muito boa, para exemplificar o que acontece quando nos convertemos. O Senhor nos tira da sepultura dos nossos pecados. E lá em João 11, 44, diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos que se convertem e saem da sepultura vêm com um monte de ataduras, e precisam, e o Espírito Santo vai fazer com que eles cresçam na santificação, nessa nova maneira de viver. Mas ele não vai conseguir se desatar sozinho, vai precisar dos irmãos, do corpo de Cristo. Não existe cura extracorpórea, irmãos, a cura está no corpo.
A cura está aonde está o Senhor, que é na igreja, no meio do seu povo. Amém? E por último, queridos, eu queria falar sobre o envio de Jesus. Esse homem foi liberto, senta com Jesus, e o único caso de alguém que quer seguir o Senhor diz não. O Senhor tinha para ele que ele seguisse de uma outra maneira. E o Senhor fala para ele, para que ele ficasse ali e contasse quanta misericórdia o Senhor teve dele. É interessante que o primeiro missionário enviado por Jesus, nós sempre pensamos em Pedro, em Paulo, o apóstolo dos gentios, mas você sabe quem foi o primeiro missionário enviado por Jesus aos gentios? Foi o gadareno liberto. Sem muito conhecimento, não teve muito tempo de instrução, não deu tempo de fazer teologia, mas ele tinha aquilo que nem o melhor argumento pudesse contraditar: o testemunho de poder dizer para todos: eu era escravo e sou livre, eu era cego e agora vejo, eu estava morto, mas hoje eu estou vivo, eu era uma coisa, mas Deus fez uma obra na minha vida e hoje eu sou um outro homem, outra mulher. Queridos, cada um de nós podemos carregar em toda parte esse testemunho, porque nós somos fruto desse que comecei dizendo, o maior de todos os milagres. Estava na academia essa semana, e um cara no vestiário, do nada me olha e diz assim: tu és Jesus? E eu olhei para ele: não, mas eu sigo a ele. Aí ele: não, é que tem um amigo meu chamado Jesus parecido contigo. Aí eu falei para ele: cara, tu não fez essa pergunta por acaso. O Senhor te ama, e comecei a dar testemunho do que Deus fez na minha vida. Com certeza isso não é comum. Mas, queridos, eu queria chamar a atenção que o Senhor enviou esse homem para a sua família. Quantos de nós temos entendido que Deus prioriza a família, que Deus quer a família? Paulo entendeu isso e diz para o carcereiro, quando se converte, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Lembra quando aquela promessa lá em Gênesis foi feita a Abraão, que se cumpre em Cristo? Não diz assim: em ti serão abençoados todos os indivíduos da terra, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, o inimigo tem se levantado para desconstruir todos os valores da família. E quando a coluna da sociedade, que é a família, perece, toda a sociedade se corrompe. Talvez um dos últimos redutos do reino de Deus vai ser a própria casa. Eu não duvido que a igreja institucional vai ser atacada, mas no final dos tempos nós vamos presenciar um ataque feroz para dividir os casais, os relacionamentos de pais e filhos, e fazer adoecer a família. E eu não duvido que no final dos tempos nós tenhamos que voltar talvez a ter reuniões mais nas casas. Deus já tem, eu creio, nos preparado para isso. Mas eu queria dizer, queridos, que não é na nossa força. Paulo falou lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma vida substituída, é na graça e no poder do Espírito Santo que eu vou poder andar em novidade de vida. E começando dando testemunho pelo meu exemplo de uma vida transformada dentro de casa, para ganhar os nossos queridos familiares que ainda não conhecem a Cristo. Levanta a mão aqueles que têm familiares que não conhecem o Senhor. Façam deles o teu campo missionário. Ore, gesta eles no teu coração em oração, e Deus vai te dar graça e sabedoria, para você ir em toda parte, pregando o Evangelho e fazendo discípulos,
começando na tua casa, indo pelo teu bairro e cidade, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, até os confins da terra. Vamos nos oferecer ao Senhor. Pai, obrigado porque um dia, como esse gadareno, Tu também nos libertou. Estávamos perdidos e aprisionados, cada um de nós se perdia por um caminho, mas Senhor, Tu nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. Obrigado por esse milagre que Tu operou na nossa vida, e hoje queremos nos oferecer para Ti, e principalmente, Senhor, também para ganhar os nossos, da nossa família, e aqueles que têm o privilégio de ter uma família já convertida, que possam também ser testemunho e ânimo para os seus de sua casa, cooperando na Tua vontade, para que cada casa expresse o Teu coração, numa vida saudável, comum do lar, que expressa Cristo, e a Tua vida assim possa transbordar, e alcançar muitos outros, para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu queria concluir, queridos, dizendo uma coisa. Nós sempre pensamos no endemoniado gadareno como alguém espumando, rompendo grilhões, mas lembrem que Satanás entrou em Judas, e ele não espumou, não esbravejou, negociou as 30 moedas de prata para atrair o nosso Senhor. Hoje talvez a gente ache que não há muitos endemoniados por aí, porque eles não estão espumando. Não pensa isso, queridos. Nós estamos combatendo e marchando como povo de Deus, contra as obras das trevas e contra Satanás e seus demônios. Nós temos que ter clareza do nosso inimigo, mas também lembrar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O nosso Senhor venceu. Amém? Queria chamar os nossos queridos aqui para a ceia.